Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniel Freitas, sou professor de Química, da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, no campus de Caraúbas. E eu estou hoje aqui a convite do pessoal do Engenheiros Solidários, nesse projeto belíssimo que é o Enem Solidário, para tentar contribuir um pouquinho com vocês no processo de formação, de estudo, aí nos preparativos finais para a prova do Enem, não é isso? E o tema de hoje, que a gente vai trabalhar ao longo desses minutos aí de preparação, vai ser cinética química. Cinética química é um assunto que é muito tranquilo de ser trabalhado, principalmente aí no ensino médio, e que, historicamente, ao longo desses anos, o Enem ele vem sempre abordando algumas questões da área, seja ela ligada diretamente ao conteúdo de cinética química, ou algumas questões que envolvem algumas discussões a respeito. Perfeito, galera? Então, vamos lá para a nossa apresentação, para que a gente possa discutir sobre o tema e tirar todas as nossas dúvidas da melhor forma possível. Perfeito? Então, vamos lá para a nossa apresentação. Bom, pessoal, então a primeira coisa que a gente tem que entender, antes de se aprofundar um pouco no conteúdo de cinética química e discutir as diferentes questões que eu vou trazer aqui para vocês, é o que seria a cinética química, o que é que consiste a cinética química. Então, a cinética química é a área da química que está diretamente ligada com as velocidades ou grau de velocidade das reações químicas. Então, falou em velocidade de reação, você está trabalhando com cinética química. E na natureza, no nosso organismo vivo, existem diversos tipos de reações que acontecem a todo instante nas mais diferentes velocidades. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para que vocês possam entender melhor do que eu estou falando. Então, essa primeira imagem traz aqui uma explosão. Uma explosão, ela ocorre em milésimos de segundos, enquanto que um processo corrosivo ou processo de erosão, certo? Ele vai levar milhares de anos, no caso do processo erosivo, ele vai levar vários e vários anos no caso de um processo corrosivo, obviamente que depende muito do material e do ambiente no qual esse material ele vai estar exposto, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que, independente de você estar trabalhando com velocidade de reação, essas velocidades elas vão acontecer em diferentes ritmos, ao longo dos anos, dependendo do material e do meio no qual esse material ele vai estar inserido, tá certo? Então, lembre-se sempre disso. Cinética química vai trabalhar com a velocidade com que as reações químicas elas vão ocorrer, tá certo? E essas velocidades, elas são distintas para mais diferentes espécies de materiais e meios nos quais eles estão inseridos, não é isso? Mais diferentes reagentes e produtos, no caso, que serão formados. Perfeito, pessoal? Então, seguindo aqui, ainda tratando um pouco desse conhecimento básico de cinética química, é importante que a gente discuta, antes de entrarmos nas questões e que a gente consiga desenvolver um pouco melhor o nosso conhecimento a respeito desse conteúdo, é importante que a gente entenda que existem alguns fatores que vão afetar a velocidade das reações. Então, como as reações envolvem a quebra e a formação de ligações, as respectivas velocidades, elas dependem da natureza dos reagentes entre si. Entretanto, existem 4 fatores que permitem a variação das velocidades nos quais as reações específicas ocorrem. São 4 fatores extremamente importantes e que a gente tem que estar em mente sempre, a gente não pode esquecer, porque se a gente conseguir assimilar bem essas informações, a gente vai conseguir se desenvolver e desenvolver bem o entendimento das questões na hora lá da sua prova, tá certo? Então, o primeiro ponto específico de fator que influencia a velocidade de uma reação é o estado físico dos reagentes. Então, os reagentes, eles devem entrar em contato para que a reação ela ocorra. Então, não existe reação química se não existir contato, se não existir colisão. Isso é um fator extremamente importante quando a gente está trabalhando com cinética química e que a gente vai desenvolvendo no dia de hoje de discussão, tá certo? Então, para que uma reação química aconteça, tem que haver contato, tem que haver colisão. Essa colisão ela tem que ser efetiva. São pontos importantes e que a gente não pode esquecer de forma alguma. Então, os reagentes eles devem entrar em contato para que uma reação química ela aconteça. Então, o estado físico dos reagentes é um dos fatores que vai afetar a velocidade de uma reação química. Perfeito? Entendido? Então, o segundo fator que afeta a velocidade de uma reação química são as concentrações dos reagentes. Então, a maioria das reações químicas, ela prossegue mais rapidamente à medida com que você aumenta a concentração dos reagentes. Quanto maior for a concentração do reagente, maior a velocidade da reação. E aí você pode perguntar, mas por que, Daniel?
Imagine o seguinte, você tem um determinado recipiente com uma determinada concentração de reagente. Se você, naquele mesmo recipiente, aumenta a quantidade de reagente ali dentro, certo? No seu interior, você vai estar aumentando a probabilidade dos reagentes, das moléculas reagentes se chocarem. Se você aumenta a probabilidade de haver choque, de haver colisão, você aumenta a probabilidade de uma reação ela realmente acontecer. Ou seja, você aumenta a velocidade de uma reação química. Então, eu trouxe um exemplozinho bem simples aqui para que vocês entendam de uma lã de aço. Então, quando aquecida ao ar, a lã de aço encandece em vermelho rubro, mas oxida-se lentamente. Então, se você pegar uma lãzinha de aço e colocar lá na chama do fogão, você vai observar essa oxidação de forma bem lenta. Na letra B, você já observa que essa oxidação ela vai estar ocorrendo de uma forma muito mais intensa. Então, na letra B, quando a lã de aço, vermelho rubro, é colocada em uma atmosfera de oxigênio puro, ela queima vigorosamente, formando Fe2O3, a velocidade muito mais rápida. Os diferentes comportamentos devem-se às diferentes concentrações de O2 nos dois ambientes. Então, nessa situação A, você tem um ambiente normal, certo? Com a quantidade de oxigênio que você tem disponível ali no ar, né? Então, na letra B, você já tem uma atmosfera com uma concentração de oxigênio muito maior, que foi inserida de forma proposital ali, para que se perceba a diferença no momento da queima dessa lã de aço. Então, à medida com que você aumenta a concentração dos reagentes, você aumenta a velocidade da reação. Então, esse é um dos fatores que contribuem, que afetam a velocidade de uma reação química. Tranquilo? Vamos lá para o nosso terceiro fator. O terceiro fator que afeta a velocidade de uma reação química é a temperatura no qual essa reação ela ocorre. Então, as velocidades das reações químicas, elas aumentam conforme a temperatura aumenta. Então, se você aumenta a temperatura de um determinado sistema, você está favorecendo o aumento da velocidade dessa reação. Porque quanto maior a temperatura, maior é o grau de agitação das moléculas, maior é a energia cinética. Se maior é o grau de agitação das moléculas, maior a probabilidade de ocorrer uma colisão efetiva e, consequentemente, uma reação química. Então, à medida com que você aumenta a temperatura, você está aumentando a velocidade de uma reação química, tá certo? E o nosso quarto ponto que a gente vai discutir para poder adentrar nas questões e aí a gente conseguir evoluir um pouco mais no conteúdo de cinética química é a respeito da presença de um catalisador. Então, os catalisadores, gente, são agentes que aumentam as velocidades de reação, tá certo? Sem serem consumidos. Isso é um ponto extremamente importante, que geralmente está presente nas questões de cinética química. O catalisador, ele não é consumido ao longo de uma reação química. A função do catalisador é promover um novo caminho reacional, no qual você vai ter uma quantidade de energia necessária para que a reação ocorra menor. Então, essa é a função do catalisador. Ele não será consumido ao longo da reação. Ele vai ser utilizado no sentido de promover um novo caminho reacional, conforme a gente está mostrando aqui nesse exemplozinho. Então, nós temos aqui reagentes se transformando em produtos, numa reação não catalisada, tá certo? Então, para uma reação não catalisada, eu necessito de uma quantidade de energia, certo? Para que os meus reagentes se transformem em produtos. Fazendo analogia, imaginem uma lombada, uma picha com uma lombada. Você chuta uma bola. A quantidade, para que a bola ultrapasse esse obstáculo, ultrapasse essa lombada, eu tenho que ter uma quantidade de energia fornecida aqui, ali naquele sistema, para que a bola ela ultrapasse a lombada, né, e vá para o outro lado. Da mesma forma, é uma reação química. Para que uma reação ocorra, tem que existir uma determinada quantidade de energia mínima necessária para que essa reação ela ocorra. Essa quantidade mínima de energia necessária é o que a gente chama de energia de ativação, tá certo? Não esqueçam disso. Então, essa quantidade de energia mínima, que é a energia de ativação, é a quantidade de energia mínima necessária para que reagentes se transformem em produtos. Seria o nosso obstáculo, fazendo uma analogia, tá certo? E o que é que o catalisador ele faz? Ele promove um novo caminho reacional, onde essa energia de ativação ela vai ser bem menor do que numa reação não catalisada. É o que ocorre nesse exemplo aqui. Então,
essa diferença de energia seria a energia de ativação para a reação não catalisada. Para uma reação catalisada, que é essa curvazinha azul aqui, eu tenho uma energia de ativação menor. A energia necessária para que reagentes se transformem em produtos vai ser menor numa reação catalisada do que numa reação não catalisada. Tá certo, gente? Então, essa é uma discussão geral, uma discussão inicial para que a gente siga para as nossas discussões das questões, que é o objetivo principal da nossa aula aqui, é discutir as questões que vão contribuir para um melhor entendimento do conteúdo de cinética química e para o seu melhor desenvolvimento lá na prova do Enem, tá certo? Então, a nossa primeira questão é uma questão do próprio Enem 2010, que diz o seguinte, vamos prestar bastante atenção. A hematita, né, a alfa-Fe2O3, além de ser utilizada para a obtenção do ácido, também é utilizada como um catalisador de processos químicos, como na síntese da amônia. Então, eu estou informando que a hematita ela é utilizada como um catalisador na síntese da amônia, importante matéria-prima na indústria agroquímica. Fiquem atentos aí às informações. O uso da hematita viabiliza economicamente a produção da amônia. Por quê? Letra A, diminui a rapidez da reação, certo? Então, qual é a função do catalisador? A função do catalisador é aumentar a velocidade da reação. O que é que eu estou dizendo aqui nessa letra A? Que a função da hematita é diminuir a rapidez da reação. Então, essa questão ela está errada, essa alternativa ela está errada, tá certo? Então, já pode ser desconsiderada. Lembre-se que a função do catalisador é aumentar a velocidade da minha reação. Letra B, a alternativa B diz o seguinte, diminui a energia de ativação da reação. Lembre-se do que eu disse, toda reação, para que ela ocorra, ela tem que atingir uma quantidade mínima de energia, que é o que a gente chama de energia de ativação. Qual é a função do catalisador? Diminuir esse patamar energético, esse obstáculo, fazendo assim com que a velocidade da minha reação, ela aumente. Então, essa alternativa B, diminui a energia de ativação da reação, ela está correta, é a nossa alternativa correta. No entanto, vamos discutir, a gente vai trabalhar assim, tá certo? Todas as outras alternativas para que a gente entenda melhor o que é que está errado nessas alternativas, tá bom? Então, na letra C, ela diz o seguinte, aumenta a variação da entalpia de reação, certo? Não tem relação, o catalisador aumentar a variação da entalpia de reação. Certo? A entalpia de reação não tem relação aí com a catálise dessa reação, tá bom? Então, ela pode ser desconsiderada. Letra D, aumenta a quantidade de produtos formados. Um catalisador, ele não vai aumentar a quantidade de produtos formados, certo? O estado, o reagente, ele vai se transformar em produto. O que o catalisador, ele vai promover é uma diminuição nesse tempo de transformação, aumentando assim a velocidade da reação. Mas a quantidade de produto formado vai ser a mesma de uma reação não catalisada, tá certo? Não esqueçam disso. E a alternativa é, aumenta o tempo de processamento da reação. Então, o catalisador, ele não vai aumentar o tempo de processamento da reação. Ele vai exatamente diminuir o tempo da reação, aumentar a velocidade com que essa reação ela vai acontecer, tá certo? Então, essa alternativa é também estaria errado, tá bom? Então, essa é a nossa primeira questão, eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, podem deixar as suas dúvidas nos comentários, que eu vou estar sempre acessando, e a gente vai poder discutir e tirar todas as dúvidas que forem surgindo, perfeito? Então, vamos lá para a nossa segunda questão. A segunda questão, também do Enem 2010, diz o seguinte, alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Primeiro item, a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Isso é uma informação até de conhecimento do nosso dia a dia, não é? Nós colocamos nossos alimentos na geladeira para diminuir o seu tempo para aumentar o seu tempo de degradação, né? Fazer com que esse tempo de degradação ele seja prolongado, para que as reações elas aconteçam de forma mais lenta, não é isso? Então, vamos lá. Segundo item.
Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Quem aqui nunca cortou uma batata para que ela chegasse ao seu ponto de cozimento ideal de forma mais rápida, não é isso? Então, esse também é um procedimento bem comum. E o item 3, na preparação de iogurtes, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas, né, que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Então, atentem para o que eu estou dizendo. Eu adiciono enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Lembrando que, já dando uma dica, enzimas são catalisadores, né, biológicos aí, perfeito? São biomoléculas que atuam como catalisadores nas reações do nosso organismo, certo? Nosso organismo vivo, por exemplo, tá bom? Então, o que é que eu digo? Levando em consideração esses três alternativas, quais são os fatores que estão relacionados, tá certo, a esses 3 itens, respectivamente? Então, o primeiro deles, temperatura, na alternativa A, temperatura, superfície de contato e concentração. Será que, considerando esses 3 itens, esses são os 3 fatores que estão relacionados a esses 3 itens que eu apresentei aqui para vocês? Letra B, concentração, superfície de contato e catalisadores. Letra C, temperatura, superfície de contato e catalisadores. Letra D, superfície de contato, temperatura e concentração. E letra E, temperatura, concentração e catalisadores. E aí, pessoal, qual é a alternativa correta? No item 1, a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Quais desses itens estão relacionados a essa afirmação? Qual é o fator que influencia? É a temperatura. No item 2, um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos. Se você corta um alimento, você está aumentando a sua superfície de contato. Então, a área superficial, a superfície de contato é um fator que vai influenciar na velocidade da reação, porque você vai estar aumentando o contato daquele alimento, tá certo? Então, superfície de contato. E o item 3, na preparação de iogurtes, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações. Como eu disse, as enzimas são catalisadores. Então, o fator que vai influenciar, que está relacionado a essa alternativa, são catalisadores. Então, eu pergunto, qual é a alternativa correta? É a alternativa C, temperatura, superfície de contato e catalisadores. Respectivamente, esses 3 fatores estão relacionados ao item 1, ao item 2 e ao item 3. Perfeito? Compreendido? Então, vamos seguir aqui. A nossa questão 3. Né? Na nossa questão 3, eu digo o seguinte, do Enem de 2013. Há processos industriais que envolvem reações químicas na obtenção de diversos produtos ou bens consumidos pelo homem. Determinadas etapas de obtenção desses produtos empregam catalisadores químicos tradicionais, que têm sido, na medida do possível, substituídos por enzimas, que a gente acabou de trabalhar na questão anterior. Em processos industriais, uma das vantagens de se substituírem os catalisadores químicos tradicionais por enzimas decorre do fato de estas serem, alternativa A, consumidas durante o processo? Não. Certo? Um catalisador, ele não é consumido durante um processo reacional. O catalisador, ele vai promover um novo caminho reacional de menor energia de ativação, aumentando a velocidade da reação. Mas, ao final da reação, esse catalisador, ele pode ser obtido novamente, tá certo? Então, ele não é consumido no decorrer do processo. Então, a alternativa A está errada. Alternativa B, compostos orgânicos e biodegradáveis. Essa é a alternativa correta. Por quê? Porque as enzimas são tanto compostos orgânicos, como também compostos biodegradáveis. Mas vamos discutir aqui as outras alternativas. C, inespecíficas para os substratos. Está errada essa alternativa. Por quê? Porque as enzimas, elas são específicas para um determinado substrato. Determinadas reações, elas são catalisadas por determinadas enzimas. Então, as enzimas, elas são específicas para cada reação química que venha a ocorrer. Perfeito? Compreendido?
Alternativa D, estáveis em variações de temperatura. Essa alternativa também está errada. Por quê? Porque dependendo da temperatura, a atividade dessa enzima ela pode ser reduzida, tá certo? Então, à medida com que você tem o uso de uma determinada enzima, uma determinada faixa de temperatura, ela é considerada ideal, a temperatura ótima de atuação daquela enzima. Se você aumenta muito essa temperatura ou diminui muito essa temperatura, se distancia muito da temperatura ótima, você pode estar diminuindo a atividade dessa enzima, tá certo? Então, essa alternativa, ela também está errada. E a alternativa é, a enzima, ela serve de substrato nas reações químicas. Muito pelo contrário, o substrato, certo? Ele vai se unir à enzima, os substratos são os reagentes químicos que estão ali, certo? Os reagentes que vão ser transformados em produtos. Isso sim é o substrato, e não a enzima vai estar atuando como substrato. Então, a enzima, ela se liga ao substrato para que esse substrato seja transformado em produto. Perfeito? Então, essa alternativa E também estaria errada. Então, a alternativa correta é a alternativa B, compostos orgânicos e biodegradáveis. Esse é um dos principais motivos nos quais as enzimas estão substituindo diversos catalisadores químicos em processos industriais. Tranquilo? Então, vamos seguir aqui para a nossa quarta questão, né, de discussão. Uma questão da FUVEST, que diz o seguinte: o eugenol extraído de plantas pode ser transformado em seu isômero isoeugenol, muito utilizado na indústria de perfumes. A transformação pode ser feita em solução alcoólica de KOH, de hidróxido de potássio, né? Uma base forte. Então, eu tenho aqui a minha reação química, eugenol, né, sendo convertido, sendo transformado no seu isômero isoeugenol, através de uma reação feita em uma solução alcoólica de KOH, tá certo? Então, foram feitos 3 experimentos de isomerização, à mesma temperatura, empregando-se massas iguais de eugenol e volumes iguais de soluções alcoólicas de KOH de diferentes concentrações. O gráfico a seguir mostra a porcentagem de conversão do eugenol em isoeugenol em função do tempo, para cada experimento. Então, vamos observar o nosso gráfico. Fique bastante atento às informações. Então, eu tenho aqui um gráfico onde eu tenho aqui no eixo X o tempo e no eixo Y a conversão do eugenol em isoeugenol em porcentagem, tá certo? Isso para os 3 experimentos que eu realizei. O primeiro experimento, numa concentração de KOH de 6,7 mol por litro. O segundo experimento, numa concentração de KOH de 4,4 mol por litro. E o terceiro experimento, numa concentração de KOH de 2,3 mol por litro, tá certo? Então, vamos seguir aqui. Analisando-se o gráfico, pode-se concluir corretamente que, letra A, alternativa A isomerização do eugenol em isoeugenol é exotérmica. Você pode chegar a essa conclusão, certo? Analisando o gráfico de que essa reação, essa conversão, ela é exotérmica. E aí, gente? Não pode. Você não tem informações suficientes analisando esse gráfico para chegar à conclusão de que essa reação, ela é uma reação exotérmica. Então, essa alternativa A, ela não é uma alternativa correta, tá certo? Alternativa B, o aumento da concentração de KOH provoca o aumento da velocidade da reação de isomerização. Vamos analisar. O aumento da concentração de KOH, observem que a concentração de KOH, ela aumenta do experimento 3 para o experimento 1, né? Então, no experimento 1 eu tenho 6,7, no experimento 2, 4,4, e no experimento 3, 2,3 mol por litro. Então, à medida com que você aumenta a concentração de KOH, você está aumentando, como é que a alternativa diz? A velocidade de reação de isomerização? Sim, você está aumentando. Observe que em um pequeno intervalo de tempo, aqui no meu eixo X, certo? O que é a velocidade da reação? É variação da concentração pela variação do tempo, não é isso? Então, em um curto intervalo de tempo, eu já tenho um percentual de isoeugenol, que é o meu produto, muito elevado, muito maior do que 50%, tá certo? Então, à medida com que eu aumento a concentração de KOH, eu aumento a velocidade de conversão do eugenol em
isoeugenol, tá certo? Então, essa alternativa B é a minha alternativa correta. Mas vamos lá analisar as demais, né, como de praxe. Na alternativa C, o aumento da concentração de KOH provoca a decomposição do isoeugenol. E aí vamos lá. O aumento da concentração de KOH provoca o aumento da decomposição do isoeugenol? Muito pelo contrário. À medida com que você aumenta a concentração de KOH, você está aumentando o percentual de isoeugenol. É só vocês observarem aqui. Em nenhum momento o percentual de isoeugenol ele vai diminuir, certo? Independente das concentrações que você está utilizando aqui. Em todos os experimentos, a concentração do isoeugenol ele aumenta com o tempo, independente da concentração. Tá certo? Então, essa alternativa C também está errada. Alternativa D, a massa do isoeugenol na solução, 2 horas após o início da reação, era maior do que a do eugenol, em 2 dos experimentos realizados. Então, ele está dizendo que em 2 dos experimentos realizados, após 2 horas de reação, a massa do isoeugenol era maior do que a do eugenol, ou seja, era mais do que 50%. Então, vamos observar aqui. Eu tenho o meu experimento 1. No meu experimento 1, 2 horas após, que é nesse alinhamento aqui, 2 horas após o início da reação, eu tenho realmente uma concentração de isoeugenol maior do que a concentração de eugenol, tá certo? Então, no experimento 1. Mas lá na alternativa está dizendo que em 2 experimentos eu tenho. Vamos verificar nos outros. No segundo experimento, em 2 horas, eu não chego a 50%. Certo? Eu estou aqui em torno de 30%, 35%, né? Porque a escala aqui ela está reduzida, não tem todos os valores. Mas eu estou aqui em torno de 30%, 35%. Então, nesse experimento 2, com 2 horas, eu não tenho uma concentração de isoeugenol maior do que a de eugenol, tá certo? Vamos ver no experimento 3. No experimento 3, menos ainda. Então, depois de 2 horas, a minha concentração não chega a 25% de isoeugenol. Então, ela não é superior também à concentração de eugenol. Dessa forma, a minha alternativa D também está errada. Apenas em uma. A alternativa diz que em 2, mas apenas em um experimento, a concentração após 2 horas é maior de isoeugenol do que de eugenol. Tá certo? Tranquilo? Vamos lá para a alternativa E. A conversão de eugenol em isoeugenol, 3 horas após o início da reação, era superior a 50% nos 3 experimentos. Vamos observar. 3 horas depois, né, estamos aqui nesse alinhamento. Do experimento 3 não, chega aqui em torno de 25%. Do experimento 2 também não está pertinho de 50%. E o único experimento em que 3 horas após a concentração do isoeugenol é maior do que a do eugenol é no experimento 1. Então, essa alternativa também está errada. A alternativa correta é a letra B. O aumento da concentração de KOH provoca o aumento da velocidade da reação de isomerização. Entenderam, gente? Tranquilo? Então, vamos seguir para a nossa quinta questão. Na quinta questão, eu digo o seguinte: considere uma reação genérica em que os reagentes D e G transformam-se no produto J. A cinética dessa reação pode ser estudada a partir do gráfico a seguir, que representa a entalpia de reagentes e produtos, bem como das espécies intermediárias formadas durante o processo. No gráfico, estão representados os caminhos da reação na presença e na ausência de catalisador. Um aluno, ao analisar esse gráfico, fez algumas afirmações a respeito da reação D mais G formando J. No item 1, ele diz o seguinte: Z representa a variação de entalpia, ΔH, dessa reação. No item 2, Y representa a energia de ativação dessa reação na presença do catalisador. No item 3, X mais Z representa a energia de ativação dessa reação na ausência de catalisador. E no item 4, essa reação corresponde a um processo exotérmico. E aí eu pergunto, estão corretas apenas as afirmações? 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, 2 e 4, 1, 2 e 4. Quais afirmações estão corretas? Vamos lá, vamos analisar uma a uma. A primeira, Z representa a variação de entalpia ΔH da reação. Onde é que eu tenho Z? Aqui está Z. Então, Z realmente representa a variação de entalpia. O que é a variação de entalpia? A entalpia dos produtos menos a dos reagentes.
Então, observem que no meu eixo Y, eu tenho o meu eixo aqui do meu valor energético. Então, eu tenho os meus reagentes em um determinado patamar energético e eu tenho os meus produtos em outro patamar energético. Essa variação de energia é a entalpia, né, ao qual eu estou me referindo, o ΔH dessa minha reação. Então, o item 1, ele está correto. Vamos lá para o item 2. Y representa a energia de ativação dessa reação na presença do catalisador. Então, o item 2, Y está aqui. Essa linha preta é a minha reação não catalisada e a linha vermelha é a minha reação catalisada. Eu estou dizendo que Y, essa variação de energia aqui, corresponde à minha energia de ativação, certo? Na presença do catalisador. Está correta essa afirmação? Está correta essa afirmação. Essa é a quantidade de energia necessária para que o meu reagente se transforme em produto nessa minha reação catalisada. Perfeito? Então, o item 2 também está correto. 1 e 2 até o momento correto. Vamos lá para o item 3. X mais E representa a energia de ativação dessa reação na ausência de catalisador. Então, eu estou dizendo que X mais E representa a energia de ativação na ausência de catalisador. Está correto isso? Não. Certo? X representa a energia de ativação na ausência de catalisador. Z não representa, não. Tá certo? Então, somente X representa a energia de ativação na reação não catalisada. Z é exatamente a variação de entalpia que a gente discutiu aqui no item 1. Tá certo? Entendido? Então, esse item 3, ele está errado. Vamos lá para o item 4. O item 4 diz o seguinte: essa reação corresponde a um processo endotérmico. Isso é um ponto bem interessante, porque envolve aí outros conteúdos, né? O conteúdo de termoquímica. Então, o que seria uma reação endotérmica? Uma reação endotérmica é aquela que ocorre com a absorção de energia. E uma reação exotérmica é aquela que ocorre com a liberação de energia. Tá certo? Então, como é que a gente pode analisar isso no gráfico? Observe o seguinte: eu tenho os meus reagentes em um determinado patamar energético e os meus produtos em um patamar energético menor. Então, significa dizer que existe uma quantidade de energia associada aos meus produtos menor do que o que eu tinha no reagente. Então, significa dizer que, ao ocorrer essa transformação química, houve uma liberação de energia. Se houve uma liberação de energia, significa dizer que a minha reação ela é uma reação exotérmica e não uma reação endotérmica, como está apresentado no item 4. Então, o item 4 também está errado. Dessa forma, os itens corretos são apenas o item 1 e o item 2. Então, sendo assim, qual é a minha alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa A. 1 e 2 são verdadeiros, são afirmações verdadeiras. 3 e 4 são afirmações falsas. Perfeito? Compreendido? Então, vamos seguir aqui para a nossa questão 6. Então, nessa questão 6, eu tenho o seguinte: a queima de combustíveis fósseis gera uma grande concentração de poluentes, em grande parte na forma de gases. Esses poluentes são constituídos de óxido de nitrogênio, NOx, óxido de enxofre, SOx, monóxido de carbono, CO, e hidrocarbonetos. Através do uso de catalisadores presentes nos escapamentos dos carros, ocorre uma redução na emissão desses poluentes, né, mediante a conversão do monóxido de carbono em dióxido de carbono, CO2, dos óxidos de nitrogênio em N2 e dos óxidos de enxofre em sulfeto de hidrogênio, o H2S. Sobre o processo de catálise ilustrado, é correto afirmar o que segue. Então, vamos lá para as alternativas. Eu tenho aqui o meu processo de catálise sendo ilustrado. A alternativa A: o catalisador e as espécies reagentes apresentam-se na mesma fase, por isso é chamado de catálise heterogênea. Existem dois pontos importantes aí, certo? Primeiro, que nessa catálise, nesse exemplo, certo, o catalisador e as espécies reagentes não estão na mesma fase. Observe que o catalisador é um material sólido, enquanto que os reagentes, que são os poluentes, são espécies gasosas. Então, eles não estão na mesma fase, certo? E se eles estivessem na mesma fase, como ele está afirmando aí, a catálise não seria catálise heterogênea, seria a catálise homogênea, certo? A catálise homogênea é aquela no qual reagente e catalisador se configuram na mesma fase. Uma catálise heterogênea é aquela que
Catalisador e reagente se encontram em fases diferentes, como é o caso. Então, essa alternativa A, ela está errada, tá certo? Vamos lá para a alternativa B. A conversão dos gases tóxicos ocorre devido à redução na energia de ativação promovida pelo catalisador, no sentido de formação de produtos. Então, o que é que essa alternativa está dizendo? Vamos ler ela com mais atenção. A conversão dos gases tóxicos ocorre devido à redução da energia de ativação promovida pelo catalisador no sentido de formação de produtos. Então, essa alternativa é a minha alternativa correta, tá certo? Então, a conversão desses gases, eles ocorrem devido a exatamente isso. O catalisador, ele vai atuar no sentido de reduzir a energia de ativação no sentido de formação de produtos. Então, a velocidade da reação, ela vai aumentar. A função do catalisador, ela vai estar sendo, ela vai estar ocorrendo de forma eficiente, tá certo? Vamos lá para as outras alternativas. Olhar o porquê que as outras alternativas estão erradas. Alternativa C. A conversão do CO em CO2 representa a reação de redução do monóxido de carbono. Está errado. Não é uma reação de redução, é uma reação de oxidação, a reação de conversão do CO a CO2. Vamos lá para a alternativa D. A catálise que ocorre no escapamento do carro é classificada como homogênea. Nós discutimos lá na alternativa A. Essa catálise não é uma catálise homogênea, ela é uma catálise heterogênea. Por quê? Porque o catalisador ele está na fase sólida, enquanto que os reagentes estão na fase gasosa. Então, essa é uma catálise heterogênea, tá bom? E a alternativa é, o catalisador não altera a velocidade da reação. Essa, né, completamente falsa. Essa alternativa está completamente errada. Por quê? Porque o catalisador ele atua justamente no sentido de aumentar a velocidade da reação. Então, dizer que ele não altera é uma afirmação falsa. Tá certo? Então, a alternativa correta é realmente a alternativa B. Tranquilo? Perfeito? Vamos lá para a nossa questão 7. Para que uma reação química aconteça, as moléculas dos reagentes devem colidir com geometria favorável. Lembre do que eu disse lá no início, certo? Para que uma reação química ocorra, ela tem que ter contato, certo? Tem que haver uma colisão, e essa colisão ela tem que ser uma orientação favorável, ou seja, tem que ser uma colisão efetiva, tá certo? E deve possuir energia suficiente. Se essas duas condições forem atingidas, ocorrerá a formação do complexo ativado, o qual corresponde a um estado de transição. Então, esse é um outro ponto, né, que a gente aprofunda um pouco mais. No momento em que uma reação ela é transformada, um reagente ele é transformado em produto, existe ali naquele intermédio a formação do que a gente chama de um complexo ativado, de um complexo intermediário que vai ser transformado em produto, tá certo? Então, se essas duas condições forem atingidas, ocorrerá a formação do complexo ativado, o qual corresponde a um estado de transição. Existem vários fatores que influenciam na rapidez das reações. Por exemplo, a superfície de contato e a temperatura, que foram fatores que a gente já discutiu aqui, tá certo? Vamos continuar. O gráfico mostra a variação da energia cinética das moléculas em baixa e alta temperatura, sobre a influência do aumento da temperatura para a formação do complexo ativado, e na rapidez das reações químicas foram feitas as afirmações abaixo. Então, vamos olhar. Afirmação 1. Com o aumento da temperatura, um maior número de moléculas irá possuir energia suficiente para atingir o estado de ativação. Isso é verdade? Vamos primeiro verificar o que é que a questão está pedindo, né? As afirmativas corretas são apenas 1, 1 e 2, 1, 2 e 3 ou todas. Então, vamos analisar. Primeira afirmação. Com o aumento da temperatura, um maior número de moléculas irá possuir energia suficiente para atingir o estado de ativação? Correto. Quanto maior a temperatura, maior é o grau de agitação das moléculas. Então, maior vai ser a quantidade de energia associada naquele sistema reacional. Então, mais moléculas vão atingir a energia mínima necessária para que esse complexo, esse estado de ativação, ele seja formado. Perfeito, gente? Tranquilo? Então, está correta a nossa alternativa 1. Vamos lá para 2. O aumento da temperatura aumenta o número de colisões entre as moléculas dos reagentes. Está correto até agora, né? E, consequentemente, aumentam os choques não eficazes e eficazes. Isso é um ponto importante a se destacar.
Não é porque você aumenta a temperatura que você vai estar aumentando o número de choques, que você não vai também aumentar o número de choques ineficazes. Você também aumenta. Você aumenta o número de choques eficazes, mas você aumenta também o número de choques não eficazes. Então, essa alternativa 2 também está correta. Vamos lá para a alternativa 3. Para que ocorra a formação do complexo ativado, as moléculas dos reagentes devem possuir uma quantidade de energia no mínimo igual à energia de ativação, tá certo? Então, está correto até aí. E, portanto, o aumento de temperatura favorece a formação do complexo ativado. A alternativa também correta, tá certo? Tudo coerente com o que a gente já discutiu aqui. E a 4, a formação do complexo ativado ocorre apenas em reações endotérmicas. É errado, a afirmação é errada. Esse complexo ativado, ele ocorre tanto para reações endotérmicas como para reações exotérmicas, independente se a reação ela necessita de energia para ocorrer ou se ela libera energia ao ocorrer, certo? Isso independe. Então, esse complexo ativado, ele vai ocorrer para reações endotérmicas e exotérmicas. Então, o item 4 está errado. Então, as alternativas corretas seriam 1, 2 e 3. Então, qual seria a nossa alternativa correta? A alternativa C. Perfeito, gente? Compreendido? Entendido? Então, são vários pontos que a gente está discutindo aqui sobre o conteúdo de cinética química, tá certo? Então, vamos lá para a nossa questão 8. A questão 8 diz o seguinte: a reação do iodeto de butila terciário, C4H9I, com a água a 25 graus Celsius pode ser estudada do ponto de vista da cinética química. A equação da reação é mostrada a seguir. Eu tenho C4H9I reagindo com água, formando C4H9OH mais HI. Olha o que é que eu digo na questão, fiquem atentos. Nessas condições, o HI, que é um dos produtos da reação, comporta-se como um eletrólito forte e solúvel. Dessa forma, pode-se fazer um estudo da cinética dessa reação, medindo-se. Como é que a gente pode fazer o estudo da cinética da reação, dessa reação? Medindo-se. Alternativa A, o aumento da quantidade do meio, já que as moléculas de HI não se dissociam. Olha o que eu estou dizendo. Eu posso verificar o andar, a cinética dessa reação, medindo a condutividade, porque o HI não se dissocia. Olha o que é que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que, nessas condições, o HI é um dos produtos da reação, comporta-se como um eletrólito forte e solúvel. Se ele é um eletrólito forte e solúvel, ele vai tender a estar da forma dissociada no meio, certo? Eu vou tender a estar na forma de íons no meu meio reacional, tá certo? Então, essa alternativa A, ela está errada. Por quê? Porque ela diz que as moléculas de HI não irão se dissociar. Então, a alternativa está errada. Alternativa B, a diminuição da condutividade do meio, já que as moléculas de HI não se dissociam, certo? Errado também, as moléculas vão se dissociar e a condutividade ela vai aumentar consequentemente. Então, vamos ver se existe alguma alternativa que trata sobre isso. Vamos lá para a alternativa C, a diminuição da condutividade do meio, já que as moléculas de HI se dissociam. Errado, por quê? Porque se as moléculas se dissociam, como ele é um eletrólito forte, a condutividade vai aumentar. E aqui no item C eu estou dizendo que a condutividade vai diminuir. Então, ela está errada também. A alternativa D, o aumento da condutividade do meio, já que as moléculas de HI se dissociam. Então, essa é a nossa alternativa correta. Então, gente, só uma dica, fiquem sempre atentos ao enunciado. Essa é uma questão de cinética que envolve conhecimento de outras áreas, tá certo? Então, essa informação de que o HI, ele é um eletrólito forte, vai ser fundamental para que vocês tenham êxito na resolução dessa questão. Tá certo? Então, fiquem sempre atentos a todas as informações que o enunciado da questão ela traz para vocês. É uma dica importante. Questão 9. Se um comprimido efervescente que contém ácido cítrico e carbonato de sódio for colocado em um copo com água e mantivesse o copo aberto, atentem para a informação, o copo está aberto, tá certo? Observa-se a dissolução do comprimido acompanhada pela liberação de um gás. Assinale a alternativa correta sobre esse fenômeno. Alternativa A massa do sistema se manterá inalterada durante a dissolução? Será que essa alternativa está correta? Não, certo? A massa vai se manter inalterada? Não, a massa do sistema vai mudar. Justamente por quê? Porque eu disse que o copo ele vai estar aberto e eu estou tendo a liberação de um gás,
tá certo? Então, essa alternativa ela está errada. A massa do meu sistema ele vai diminuir, porque o meu sistema está aberto e eu estou liberando gás no processo reacional. Então, é a lei de Lavoisier, né? Lembrem-se aí de Lavoisier. Então, a massa do meu sistema ele vai mudar com o decorrer da reação. Vamos lá para a alternativa B. A velocidade de liberação das bolhas aumenta com a elevação da temperatura da água. Está correta essa afirmação? Está correta. Então, a letra B é a nossa alternativa correta. À medida com que eu aumento a temperatura da água, eu aumento a velocidade de liberação das bolhas, eu aumento a minha velocidade de reação. Né? As moléculas elas vão se chocar com uma velocidade maior, tá certo? Então, eu vou ter um aumento da minha velocidade, eu vou ter um aumento com que essas bolhas, né, de gás vão se desprender do meu líquido. A alternativa C, vamos analisar as demais. Se o comprimido for pulverizado, a velocidade de solução será mais lenta. Errado, a velocidade vai ser mais rápida, porque se você pulveriza o comprimido, você está aumentando a área, a superfície de contato. Não é isso? Se você está aumentando a superfície de contato, você aumenta a velocidade de reação. Lembre-se do que a gente discutiu logo no início. Alternativa D, o gás liberado é o oxigênio molecular. Não, por quê? Porque o carbonato de sódio reagindo com o ácido cítrico, ou seja, carbonato de sódio em meio ácido, reage liberando CO2 e não oxigênio molecular, tá certo? Esse gás que está sendo liberado é o CO2, o dióxido de carbono. Perfeito? Compreendido? Vamos lá para a alternativa E. O fenômeno corresponde a um processo físico. Essa alternativa está errada, porque ela é um processo químico, está ocorrendo uma reação química. O ácido cítrico reage com o carbonato de sódio, tá certo? Então, atentem para todas essas informações, certo? Porque todas as informações que são colocadas no enunciado são cruciais para o seu êxito na resolução da questão, tá certo? Então, vamos lá para a nossa última questão da nossa aula de hoje, que é a questão número 10. Então, a questão número 10, ela diz o seguinte: a água oxigenada ou solução aquosa de peróxido de hidrogênio, H2O2, é uma espécie bastante utilizada no dia a dia na desinfecção de lentes de contato e ferimentos. A sua decomposição produz oxigênio gasoso e pode ser acelerada por alguns fatores, como o incremento da temperatura, certo? E a adição de catalisadores, como a gente já discutiu. Um estudo experimental da cinética da reação de decomposição da água oxigenada foi realizado alterando-se fatores como a temperatura e o emprego de catalisadores, seguindo as condições experimentais listadas na tabela a seguir. Então, eu tenho aqui 4 experimentos realizados. Um foi realizado a 60 graus, né, o primeiro com ausência de catalisador, o segundo a 75 graus com ausência de catalisador, o terceiro a 90 graus com a presença de catalisador, e o quarto experimento a 90 graus com ausência de catalisador. E aí o que é que eu pergunto? Analisando os dados fornecidos, assinale a alternativa correta que indica a ordem crescente dos tempos de duração dos experimentos. Ou seja, eu quero a ordem crescente do menor tempo de experimento para o maior tempo de experimento. Fique atento a isso, tá certo? Então, onde é que eu vou ter o menor tempo de experimento? É onde a minha velocidade de reação vai ser maior, certo? Então, analisando esses experimentos, onde eu tenho a minha maior velocidade de reação, ou seja, o menor tempo reacional, é no experimento 3. Por quê? Porque além da temperatura ser a mais elevada, 90 graus Celsius, eu tenho a presença de um catalisador, certo? Então, tanto o aumento da temperatura como a presença do catalisador vão fazer com que a minha velocidade ocorra numa maior intensidade. A velocidade ela vai ser maior, consequentemente, o tempo reacional vai ser menor. Então, T3 é o de menor tempo. Quem é o seguinte? Quem é que vai apresentar um tempo superior ao T3? Certo? Em seguida, em ordem crescente, nós temos aqui o experimento 4. Por quê? Todos os outros experimentos não têm mais catalisador. Então, o fator que vai influenciar, certo, é a temperatura. Então, quem tem maior temperatura vai ter maior velocidade de reação e menor tempo reacional, consequentemente. Então, qual é o experimento que tem maior temperatura? É o experimento 4. Então, T3 é menor do que T4, que vai ser menor do que quem? Vamos olhar agora para o seguinte, que tem a segunda maior temperatura, que é o experimento 2.
com 75 graus Celsius. Então, depois de T3 e T4, o T2 é aquele que apresenta a menor, né, o menor tempo reacional, a maior velocidade de reação. E seguido pelo T1, não é isso, que tem aí a temperatura de 60 graus. Então, em ordem crescente de tempo reacional, T3 é menor do que T4, que é menor do que T2, que é menor do que T1, e a alternativa correta é a alternativa B. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje, a aula sobre cinética química, lembrando que o conteúdo de cinética, ele é muito maior do que isso, então não tem como, nesse tempo de aula, a gente abordar todo o conteúdo, então eu preferi abordar aqui um tema dentro do conteúdo de cinética química, que eu vejo que normalmente está sendo cobrado nas provas do Enem, tá certo? E que é bastante interessante e necessário para o desenvolvimento de vocês ao longo de uma disciplina de química, por exemplo, tá certo? Então, eu desejo muito sucesso a vocês na prova do Enem, muitas coisas boas, que vocês tenham êxito aí nos estudos de cada um de vocês, e agradeço de coração aos engenheiros solidários pelo convite. Então, um forte abraço e até a nossa próxima aula.